Estamos chegando com Cara a Cara com o BG deste sábado. Nosso entrevistado é agropecuarista, economista, empresário, foi senador da República. Vamos conversar com José Bezerra Júnior, conhecido como Chimbica. Chimbica, obrigado por estar aqui no Cara a Cara com o BG. Obrigado a você, BG. Eu já sou fã do seu programa e com certeza esse eu vou assistir também, né? Além de ser polêmico, além de ser pecuarista, economista, empresário, é polêmico, né? Onde é que surgiu o nome Chimbica? Chimbica vem... Eu herdei de um irmão, meu irmão mais velho, Haroldo, a turma chamava ele Chimbica porque ele é magrinho, baixinho, escurinho e era a galinha do primo pobre, aquela galinha velha preta que andava com o primo pobre debaixo do braço, sempre para fazer aquela galinhada e que nunca era naqueles programas do Balança, mas não cai. Isso ainda foi em Currais Novos? Não, isso deve ter sido, sei lá, apelido deve ter vindo aí de 1950, 1940, antes de eu nascer. Então, quando meu irmão participava dos carnavais aqui em Natal, no Jardim da Infância daquela época, eu fui ser mascote com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade e começou aquela história Chimbiquinha novo, e passaram aquele apelido para mim. Só que eu não tinha nenhuma característica de Haroldo, né? Baixinho, magrinho, moreninho. Eu saí alto, bonito né? Chimbica, vamos para a adolescência. Você foi um cara bastante conhecido na adolescência. Se envolveu em bloco, foi mascote do Jardim da Infância, que era o bloco da Alta Sociedade Potiguar, da elite, né? Foi mascote, depois fundou Centelhas Vermelhas, né? Isso fez parte. Centelha Vermelha, juntamente com Paulinho Limarujo, da família, irmão de Carlinhos Limarujo, irmão de Alberto Limarujo, filho de Limarujo, meu maior amigo, lamentavelmente, cometeu suicídio em 1972, 72. E juntamente com o Fred Sistosoma, que é uma grande figura que você um dia poderá entrevistá-lo aqui, Fred Sistosoma, excelente figura, um presepeiro da melhor qualidade, um homem que nós éramos presepeiros e responsáveis. Responsáveis. Na vida, na hora de brincar, todos nós brincávamos e muito. E na hora de levar a sério a coisa, levávamos. O Paulinho era, com 22 anos, ia se formar. Mas aí vocês saíam tocando fogo, jogando gasolina? Não, era brincadeira, véspera de São João. Antivéspera de São João, as fogueiras todas armadas. Fred botava um tonel de gasolina na caminhonete do pai dele e nós saímos jogando a gasolina e tocando fogo nas fogueiras antes, né? Antes do dia. No dia... Queimando a lenha do povo. Queimando a lenha do povo. Aí, no dia... As que nós não tínhamos conseguido, as que tínhamos colocado fogo naquele dia, que era o correto, a gente saía com 2 tonéis, com uma bomba de lava-jato, apagando o fogo do São João. Ou seja, era para ser tudo Vocês tocavam o fogo e depois apagava no outro dia. Que faziam duas raivas. A duas raivas. Com o cabo que não tocava fogo na fogueira dele, depois apagava a fogueira dele. Isso já é Natal, né? Isso era em Natal. Chimbica, Celso Martinelli contava muito que um dos maiores perrengues que ele passou. Celso Martinelli foi um grande locutor que a Rádio Tabugi trouxe para Natal, líder da audiência, marcou época, até hoje é lembrado por muita gente que acompanhou o futebol no Rio Grande do Norte. Celso Martinelli disse certa vez que um dos maiores perrengues que passou na vida dele foi numa entrevista que ele fez ao vivo, naquela época por telefone, e o cara esculhambou a torcida do ABC. Depois se descobriu que o Roberto, que estava dando entrevista, era você. Como foi esse caso? Não, aquilo... Nós estávamos tentando corrigir a grande justiça que foi feita com o ABC em uma jogada muito sórdida, né? Porque o ABC escalou um jogador, acho que era o lateral esquerdo, Rildo, que veio do Botafogo, foi da seleção brasileira, escalou irregularmente e foi punido com a expulsão do campeonato nacional. Foi expulso. Não, e foi expulso porque nunca mais voltou. Só voltou depois com a história que... Naquela época, o futebol tinha a ver com política também? Só tinha, sempre teve. E o ABC pagou por isso? A ABC pagou muito caro por isso. Pagou muito caro. E Agnello era um dos mentores do ABC, o doutor Luiz Bezerra, né, na casa que a gente se reunia todas as noites por lá. E montamos várias estratégias para secar o América. E secamos, o América foi sozinho? E secamos direitinho. Né? Ficou bem bonitinho a cama do América. Mas como foi a entrevista para Celso Martinelli? Na entrevista era o seguinte, era Celso Martinelli ligar para um tal de Raimundo Teixeira e que Raimundo Teixeira iria conclamar a união das torcidas
em prol do futebol do Rio Grande do Norte. E aí o Celso ligou, agora vamos entrevistar o seu Raimundo Teixeira. Aí era uma zoada danada. E Raimundo Teixeira era você? Era eu. E a ideia foi da Agnello? A Agnello deu o telefone lá para o Celso ligar para mim. E aí entrou. Raimundo disse, olha, seu Raimundo Teixeira, eu sou Raimundo Teixeira, torcedor do América, mas sou um torcedor ponderado e queria conclamar aqui toda a torcida potiguar a comparecer ao Castelão, a união da torcida, para que nós possamos reivindicar um segundo clube do Rio Grande do Norte e temos que encher esse Castelão, amanhã é América e Flamengo, e isso nos dará força para, junto à CBD, solicitar e até impor que tenha um segundo clube do Rio Grande do Norte para resgatar o ABC. Né? E a torcida unida terá força para isso. Agora, você sabe, né, Celso, que nós do América... Roberto, é isso, muito bem, Roberto. Aí ele dizia, muito bem, seu Raimundo, continue. Aí, você sabe, Celso, que nós pertencemos à elite do povo potiguar. Porque Roberto era americano. Nós somos bastante abastados, o suficiente para suprir a ausência dessa mundiça, dessa frasqueira, que é uma molecagem que só quer perturbar o futebol do Rio Grande do Norte. Nós temos a Babilônia Rubra e não precisamos dessa canalha lá no estado. Aí pronto, ele disse, calma, seu Raimundo, calma, corta. E no outro dia... E o interesse era justamente inflamar a torcida ABC. Inflamar a torcida ABC para não ir. E o Roberto conseguiu. E aí no outro dia... As pichações nas paredes do Rio de Natal todinha, sou mundiça, não vou ao Castelão, sou frasqueira. A frasqueira boicotaram literalmente. Aí boicotaram a renda, pode ver, o América ficou em último lugar de renda, muito atrás do penúltimo. Muito atrás do penúltimo. No campeonato. No campeonato. E 2 anos ou 3 anos depois, o ABC conseguiu voltar para a elite do futebol. Chimbica, sua família nunca foi protagonista da política, mas sempre atuou muito nos bastidores políticos. Seus irmãos... Seu pai foi prefeito de Currais Novos, chegou a ser senador, foi deputado. Mas você foi candidato a Currais Novos, a prefeito de Currais Novos em 92 e não obteve êxito, mesmo já naquela época, sendo empresário de sucesso. Foi o que aconteceu. Não, eu fui ser candidato a prefeito de Currais Novos praticamente à força. Eu não queria ser candidato a prefeito de Currais Novos, nunca quis na minha vida. Mas eu fui lá ser candidato a vice-prefeito. Que eu quis ser. De quem? De Iaci Araújo. Acertei com ela todos os detalhes e chegou na hora da convenção e nem deixaram eu entrar na convenção. E eu resolvi, a pedido do prefeito de Zé Agripino, na época de Iberê Ferreira de Souza, na época era quem liderava a política lá em Currais Novos. Do Seridó. E quis que eu fosse, e aí ficamos numa situação terrível lá, foi renegada a candidatura do governador a vice-prefeito de uma chapa do PDT. Aí fiquei dessa encurralada lá, disse, tem que ser você. Eu não frequentava a sociedade de Currais Novos, eu não frequentava Currais Novos, só frequentei Currais Novos, um negócio de uma seleção de voleibol, um time de voleibol que eu fui lá, que foi um campeão estaduais 2 vezes. 2 vezes por lá, com um rapaz que era da seleção brasileira, Luiz Otávio, e foi um time que já derrotamos América, ABC, Caicó, Mossoró, tudo. 2 vezes. E aí eu tinha só essa ligação e quando eu passava com a Nova era para ir direto à fazenda, ou com meu pai ou sozinho. E aí saí candidato, do zero, partindo do zero, nem lá. E fui... Mas davam você como prefeito eleito. E no final não, as pesquisas davam. No final houve um mexido lá que Ezequielzinho fez, comprou Iaci, né? Disse que pegou Iaci, botou debaixo do braço. Iaci, de primeiro lugar na pesquisa, foi para último. Eu, de último, fui para primeiro, mas Gilberto Lins, que era um candidato que já conhecido, já tinha sido prefeito 2 vezes e sabia fazer muita política de Currais Novos, passou Ezequielzinho. E nós ajudávamos nos bastidores Gilberto Lins. Mas a ajuda, quando ele passou Ezequielzinho, eu falei com quem era o encarregado da ajuda, digo, ei, tá bom de ajudar. Gilberto, no fim, Gilberto foi o primeiro. Se elegeu. Com 35%, eu com 34%. Você perdeu por 1%? Por 1%. Eu com 34%, Ezequielzinho com 18% e assim com 2%. E o do PT com 1%. Eu devo muito a esse sucesso da minha vida empresarial a Gilberto Lins.
por essa derrota. E aonde é que começa a sua ligação com José Agripino? A ligação do Zé Agripino... Vem das famílias? Vem das famílias, né? Tarcísio Maia era muito amigo do meu pai desde 1950 e 40 e tanto, e já quando houve o governo de Narte, papai foi secretário de Agricultura e Tarcísio era secretário de Educação. E depois Tarcísio vira protagonismo no governo dos militares. E Zé Agripino convivia com minhas irmãs de carnaval, era lá de dentro, lá de casa. A amizade é muito antiga. E seu irmão foi secretário do governo de Zé Agripino. Foi secretário de Tarcísio e foi secretário de Zé Agripino, da Fazenda de Zé Agripino. E você se torna amigo pessoal de Zé Agripino. Amigo pessoal de Zé Agripino. E você se suplente senador. Exatamente. E assumiu? Mas isso aí eu acho que teve a ver com o meu trabalho de liderança na Norte. Vamos falar já da Norte. Vamos falar da Norte, da agricultura, da pecuária, da visão que você tem hoje dessa situação toda. Mas aí você vira suplente de Zé Agripino. Isso. E assume 5 meses, né? Assumi 5 meses. É verdade que o Senado é a melhor coisa do mundo? Eu não tive tempo de conhecer essa coisa, não. Esse lado bom. Foi muito curta e um momento muito errado, que até a culpa não é de Zé Agripino, a culpa foi minha. Ele mandou escolher um período e eu escolhi o período que totalmente esvaziado o Senado, estava havendo eleições, então lá era esvaziado, totalmente esvaziado. Então, muito decepcionante para mim, foi. E deixou totalmente a vida política, não quer mais Deixei, quero saber não, porque não tem aquela história que eu aprendi que política é para pobre, sabido e rico besta. Eu nem sou pobre para ser sabido, nem sou rico para ser besta. Então, esse detalhe é perfeito. Chimbica, vamos lá para a juventude. Você estudou na escola doméstica, infantil? Escola doméstica, existia o maternal, né? E o jardim da infância era feito na escola doméstica, misto. Naquele tempo era misto. Depois a escola doméstica, a partir daí, quando o menino se enxeria, ela já estava para fora, não queria ninguém lá, né? Mesmo assim, mas você foi da primeira turma do CPU, do nosso querido amigo, saudoso Laércio. Lavaca, né? Laércio tinha um cursinho e esse cursinho era o sucesso em aprovação das pessoas do vestibular, dos alunos dele, que funcionava na garagem da casa dele, ali na rua Siridó, por ali. E lá o sucesso absoluto. Então ele resolveu colocar um colégio, os 3 anos científicos, primeiro, segundo e terceiro ano científico. E foi uma avalanche de gente para lá, grande. Foi grande. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo, na volta vamos continuar falando do CPU, né? De referência, aliás, todo tipo de referência foi o nosso CPU. A gente volta já com Cara a Cara com o BG deste sábado. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando com um agropecuarista, com um economista, com um empresário, José Bezerra Júnior, Chimbica. Chimbica, a gente foi ao intervalo falando do velho CPU. Você foi da primeira turma, quando o CPU era o campeão de aprovação do vestibular e estava narrando aí. Laércio, como eu disse, ele tinha feito já um excelente cursinho que ele tinha, aí resolveu botar o colégio. E foi uma avalanche de toda a sociedade, partiu para estudar no CPU. E, bom, ele montou também boas equipes para participar do Gernes naquela época, né? Fomos campeões em quase tudo. Era o mesmo grupo de 10, 11 atletas que a gente jogava de tudo. Jogava de ping-pong a basquete, né? Então, mas aquele grupo enfrentou escolas como o Cefet, que era a Etferne, né, antiga, e a Etferne com 2.000, 3.000, não sei quantos mil alunos, nós ganhamos praticamente tudo. Perdemos futebol, mas ganhamos futebol salão. Perdemos basquete, fomos vice do basquete, ganhamos voleibol, ganhamos handebol, vice em tênis de mesa. Nessa época o CPU já era na Hermes da Fonseca? Não, quando ele foi fundado ele era na Jundiaí. Depois mudou-se para Jundiaí, para Deodoro, né? Depois foi para onde você fez lá o seu períodozinho. Né? Eu estudei de CPU. E aí Laércio, um corpo de professores excelente. E obteve muita seriedade. No começo, muita seriedade. Os 3 anos que eu passei lá, muita seriedade. Até que um determinado momento, descobriu-se que havia uma injustiça naquele tempo, que era você só pagava 10 parcelas por ano, ou 9, porque eram os períodos de 4 meses
Você estudava no primeiro semestre, 4 ou 5 meses. Nas férias você não se pagava. As férias não se pagavam. E o colégio começou a ter a obrigação de pagar 13º e férias aos professores. E aí começou a faltar dinheiro para Laércio, né? E aí ele começou a reprovar todo mundo para ter o curso de férias. Era a maneira que ele encontrou. Quer dizer, continuava o ano escolar. Era uma maneira que ele encontrou do cabo pagar mais um pouquinho para ele pagar o 13º. E assim ele fez. Mas aí eu descobri, logo no primeiro ano, porra, eu passei aqui 2 meses de minhas férias estudando, quando chegou no dia da prova, estudando para valer o dia da prova. Chimbica, diga aí quanto é de 0 a escala Celsius. Aí de 0 a 100, aí aprovado 10. Eu digo, opa, aqui o negócio ficou bom, né? Pode botar em segunda época, agora pior uma, né? Já sabia o negócio. Essa é fantástica. Era, agora realmente era um desbalanceamento financeiro violento. Você receber 9 meses e pagar 13. Mas não tem quem aguente, que ia quebrar. Tertuliano nos contou aqui que ele incentivava quem era músico, né? E quem tocava na banda deixava de assistir aula. Um dia ele chegou na sala de aula de 20 e poucos anos, só tinha 2. Cadê os 19? Estou ensaiando na banda. Aí, eu fui professor de Tertuliano. Depois, Laércio contratou... Você ensinou o que, Chimbica? Vou lhe dizer. Contratou vários atletas, dava bolsa. E eu, como podia pagar, nunca tive bolsa. E ele, como gostava muito de mim, ele me contratou como professor lá. Aí eu dizia que eu era professor de física para as meninas. As meninas, professor de física? Aí, mas era de educação física, né? Então eu botava Tertuliano, aquele corpozinho dele gordinho, eu botava Tertuliano para fazer. Quando eu fizer piu-piu, você faz 1, 2, pronto. Então, piu-piu, 1, 2, pronto. Quer dizer que você foi professor do CPU também? Professor de educação física, treinador lá. E onde é que surge a agronomia, a pecuária na sua vida? Na agronomia, meu pai era agrônomo, meu irmão Haroldo mais velho é agrônomo. E eu quis fazer agronomia. Foi criado em fazenda? Foi criado em fazenda, eu sempre adorei. Fui criado, acompanhei muito meu pai também. Mas onde é que você vislumbrou que isso aí seria o seu futuro, que você teria sucesso num estado pobre, no seca? Eu sou neto, bisneto, tetraneto de agropecuaristas. A minha família foi quem fundou a agropecuária no Siridó. Então, minhas origens estão todas ali. Foi fundada em Acari, minha família chegou vindo do Ceará, pela Paraíba, entraram para Acari, Caicó, fundaram Currais Novos. E nós estamos aqui há mais de 200, quase 250 anos que nós fazemos pecuária no Rio Grande do Norte. 250 anos. Você fez essa árvore toda de pesquisa? Fiz, tenho tudo isso bem direitinho. E meu pai, agrônomo, um dia disse, mamãe, eu vou fazer agronomia. Isso aqui em casa chega de agrônomo. Já tem seu pai, seu irmão, nada disso. Mas eu era vocacionado para aquilo. E da agronomia fez vocês nunca passarem aperreio, né? Vocês conseguiram construir nessa... Mas sempre com uma vida muito contida e muito... Nós aprendemos, nós do Sudoeste, não sabemos o ano que entra como será. Então, isso não faz o Sudoeste um povo muito precavido. Você construir reservas para o próximo ano. Porque depende de clima. Depende de chuva. Se não tem chuva, você não tem um quilo de feijão guardado, você vai fazer falta, você vai passar fome. E Siridó-Oeste tem essa característica. É um povo aguerrido, lutador e econômico. E aí essa economia... Dizem que as mulheres não, só os homens. As mulheres gastam muito. Não, tem umas que nós conhecemos que gastam muito mais que deviam. Mas enfim... E aí, enveredei, comecei com o comércio de gado, com 16 anos, 17 anos, já fazia comércio de gado. E meu pai... Já gado seu? Hein? Já gado meu. E meu pai me dava uma oportunidadezinha de eu criar um pouco por lá. Eu já tinha outra sociedade de gado lá na Zona Oeste. E papai fazia isso, mas ao mesmo tempo tinha medo que eu enveredasse para esse comércio de gado e abandonasse os estudos. Aí me tirava um pouco, fui administrando. Eu entrei no serviço público em 1970. Você foi do Banco de Desenvolvimento? Eu era estagiário do Banco de Desenvolvimento, depois fui economista do banco. BDRN. BDRN. E
Mas foi de Banderno também? Eu fui funcionário da Prefeitura de Natal. Eu fui um CC2 no governo de Jorge Ivan. Eu com 19 anos. CC2 era o quê? Era, depois do secretário, é o CC2, é o adjunto. Menino, era um salário para mim de arromba, sabe? Era dinheiro que eu acabava. Comprei uma Puma com o dinheiro, era Playboy. Puma era o sonho de consumo. Era o sonho, eu tinha um Puma, com um dinheirinho lá. Aí quando Jorge Ivan saiu, papai disse, você vai pedir demissão. Com o Haroldo, meu irmão. Vieram lá em casa me pressionar para eu pedir demissão. Por causa do lado político? Não, absolutamente. Que quem entrou foi Vauban, que era mais amigo da gente que a Jorge Ivan. Então, Aliás, vou fazer um registro. Duas grandes personalidades que a política potiguar e o Rio Grande do Norte tiveram. Jorge Ivan e Vauban Bezerra. Perfeitamente. Merecem demais essa homenagem. E Vauban, papai, porque não queria que eu seguisse sendo funcionário público. Que estava vendo que o negócio era muito lento, devagar. Eu vivia na roda de política, tomando uísque com Clênio, com Babu, com fulano. Confusão. E nesse confusão, e lá vai, esse rolo. Aí falou lá em casa, você tem que pedir demissão. Eu digo, não, mas você está vendo, quem vai me pagar o que eu ganho? Eu vou voltar a ser estagiário ganhava um salário mínimo. Né? Eu ganhava 10, 12 salário mínimo. Aí, mas forçaram tanto que eu fui lá em Vauban. Já no 5º mês, deixei, ainda escondi 5 meses, né? Cheguei em maio, doutor Vauban. Não, meu filho, eu quero que você fique, mas papai não quer. Como o negócio aqui está difícil, eu tenho que sair. Disse, lamento, não sei o quê. Eu sei que aceitou lá a minha de meia hora. Aceita, bota outro lá e pronto. E era o encarregado da folha de pagamento. Você sabe como se fazia folha de pagamento naquele tempo? 1974, era na mão. Ia para o computador, ali, só quem tinha o computador era na universidade, e você riscava o nome. Vamos dizer, se fosse da folha, sai Bruno Giovanni, entra fulano, aí botava no lápis grafite aqui. E pronto. E estava feito. Não tinha controle. Não tinha coisa nenhuma. E não havia essa safadeza toda. Quando a safadeza houve mesmo, não tinha essa safadeza lá, não. Quem tomava conta da folha era a dona Eneida Reis e a sogra de Sérgio Cisne. Eu quero tomar conta, eu era o chefe delas. Era um negócio danado. Mas aí, voltando para o gado, você começou a investir em cabeça de boi, depois de terra. E coisa e tal. E aí fui para Campinas fazer um curso de mestrado pelo BDRN, de pós-graduação. Mestrado não. Foi aí, quando eu terminei a faculdade, eu acho que é o sofrimento de quase todos os alunos que saem dessa universidade. É uma lástima. Você sai dali dizendo assim, o que é que eu vou fazer? Quase todos saem assim. Quem não tem um trabalho que sabe ligar a teoria à prática, porque aquilo ali é um antro de ensinar teoria e bobagem. Agora, quando você sai, você diz, e agora? O que é que eu vou fazer na minha vida? Se eu não tive prática em nada. Teve professor de projeto que dizia, professor, eu não aprendi a fazer um projeto aqui na sua cadeira e tirei só 9, 10, 9, 10. Isso aí é o pulo do gato, meu filho. Aí você vai à luta. Então, você só aprende depois, na prática, na vida prática. Aí eu fui para Campinas, aí fiz um curso de pós-graduação e especialização que dá a você tanto o conhecimento real da vida como o conhecimento prático. Você faz um mix. O tempo todo você passa 15 dias dentro da empresa e 15 dias dentro da faculdade. Você arma o que vai fazer na empresa e vai analisar o que você fez dentro da empresa e como está sendo feito na empresa. Quanto tempo foi essa? 1 ano. Depois você volta. Aí eu voltei me achando o Pelé. Foi, me achando o Pelé. Cheguei lá no BDRN e disse, olha, o meu desempenho no BDRN, ou lá no curso, foi o melhor que já teve alguém no Rio Grande do Norte, de economista que foi para lá. A minha média foi 9,2, eu fui segundo lugar do curso e eu queria, como foram promovidos outros pelo belo desempenho do curso, eu queria ser promovido também. Aí o presidente, não, o banco está em negócio de contenção de despesa, não pode. Eu digo, então, eu vou sair do banco. Ele disse, não, o senhor não pode, o senhor assinou um termo aqui. Eu digo, esse termo não vale nada, não. Isso aí não vale nada, porque o advogado disse que ninguém pode assinar nada contra você mesmo. Coagido. Aí, eu digo, eu vou pedir demissão, eu vou sair do banco. Aí já era casado, não, né?
Era solteiro. E aí fui em casa dizer que ia trabalhar numa empresa privada. Meu amigo, papai, mamãe, meus irmãos, a namorada, que é a minha esposa atual. Não, você deixar o negócio seguro, o seu salário no fim do mês. Eu digo, eu vou abandonar. Aí fui trabalhar, tinha uma vaga na Telerne, aí também era QI, né? Tinha QI, tem um QI na Telerne. E lá em casa tinha um amigo do meu cunhado, que chamava-se Fernando Burli, da pesca automada, de negócio de pesca, que ouviu essa conversa. Essa conversa que eu estou tendo aqui, ele ouviu. Você quer ir trabalhar comigo? Eu digo, depende. Aí, de quê? Fazer o quê? Que eu não entendo nada de pesca. Ele disse, não, você é diretor lá. Eu digo, quanto ganha? Aí ele disse, não, você vai amanhã conversar com o meu irmão. Eu digo, vou. Aí fui lá, ele disse, olha, eu ganho 6.000 no BDRN, 6.500 no BDRN, tem uma proposta da Tele de 10, mas só veio para cá por 20. Foi desse jeito. Ele disse, aceita 10 por dentro e 10 por fora? Eu digo, na hora. Na hora. Aí... Começou lá. Aí comecei lá. Comecei como almoxarife. Passei 15 dias como almoxarife, 15 dias como despachante de barco, 15 dias no setor de produção, 15 dias na contabilidade. Fiquei fazendo estágio em todo, 15 dias em todo, no financeiro, no comercial. Aí assumi a diretoria. E me tornei sócio do dono da empresa e até hoje tenho um negócio com ele. Mas aí você, quando partiu para o seu próprio negócio na pecuária? Aí dentro eu já tinha esse negócio com o papai. E em 1977 comprei minha primeira fazenda em sociedade com ele. E a Norte surge quando? A Norte surgiu em 1996 a convite de alguns associados insatisfeitos com o que existia lá dentro da Norte, vieram me perguntar, porque eu já era um empresário do setor de sucesso, vamos dizer, eu já estava E foi presidente grande. da Norte, né? Aí me chamaram, fui presidente de uma luta infanticida, num negócio, a eleição... Confusão também grande, 87 a 86 foi a eleição. Você ganhou por um voto. Aí todo mundo dizia que tinha sido o voto dele, né? Os 87. Olha, ganhou por causa do meu voto, ganhou por causa do meu voto. Chimbica, satisfação tê-lo recebido aqui no programa, viu? Queria lhe agradecer. A satisfação foi minha. Meus amigos, papo maravilhoso aqui com Zé Bezerra Júnior, Chimbica. Quero agradecer aí a audiência e voltamos no próximo sábado.